queridos alunos, aqui é o professor Warney Ribeiro de Língua Portuguesa. Sabe o que nós vamos agora inaugurar para melhorar o estudo de vocês à distância? Não sabe? Então segura aí, porque vocês com certeza vão gostar bastante. Vídeo aulas de língua portuguesa para explicar melhor as atividades para vocês, trazer conteúdos diferentes e também corrigir todas as atividades que vocês fazem pelo nosso Google Form. Show de bola! Então aguarde aí que nós vamos agora iniciar esse trabalho muito legal usando a tecnologia para te favorecer. Um grande abraço. Olá, meus caros tchutchucos, meus alunos amados, saudades de vocês, espero que todos estejam muito bem. E para matar a saudade, eu a partir de agora vou trabalhar com vocês assim, semanalmente enviando um vídeo aula, seja para corrigir as atividades anteriores, ou seja para nós estudarmos algum conteúdo que não esteja contemplado lá no PET. E é exatamente por esse motivo que eu agora vou passar para vocês, ensinar para vocês um conteúdo que não está previsto lá no PET e que é de muita importância para vocês que estão nos nonos anos. Então, todos os alunos dos nonos anos e também dos terceiros anos, esse conteúdo é de extrema importância para o estudo de vocês, né? Até mesmo lá no terceiro ano do ensino médio, quem é do nono vai precisar. E sem dúvida ele é importante para a construção dos nossos textos, a elaboração das nossas frases, para que a gente saiba usar as conjunções mais adequadas, apropriadas, de acordo com o sentido que a gente pretende proporcionar naquela frase. Então, vamos começar com esse estudo sobre orações subordinadas. Então vamos lá para a gente relembrar um pouquinho, né? Algumas partes, alguns elementos importantes para que a gente compreenda orações subordinadas. Então veja bem, pessoal, quando se fala em oração, né, nós ficamos às vezes imaginando o que quer dizer oração. Eu sei que vocês já sabem, que vocês já estudaram, mas eu faço questão agora de dar uma relembrada para que vocês possam, então, assim, entrar nesse estudo do período composto, orações subordinadas substantivas. Para que se entenda, né, vocês possam entender o que significa período, o que é período composto. Mas para isso eu tenho que entender, relembrar o que significa oração. E, consequentemente, subordinadas e também a palavra substantivo. Vamos lá? Relembrando, o que é uma oração para vocês, meus queridos alunos? Não se lembram? Então vamos lá. Oração é toda aquela frase, todo aquele enunciado que tem sentido. Basta ter sentido que pode ser uma oração, desde que tenha a presença do verbo ou de uma locução verbal, né? Locução verbal é o quê? São dois verbos juntos, um após o outro, mas os dois juntos indicam apenas uma oração, apenas uma ação. O primeiro verbo vem auxiliando o verbo seguinte, que é o verbo principal. Então vamos ver nesse exemplo aqui. Vejam bem isso. Os garotos adoram ir ao cinema e depois ao clube. Então vejamos. Em primeiro lugar, isso é uma frase, concordam? Por que é uma frase? Porque ela está começando com letra maiúscula, terminando com um ponto e, sobretudo, ela tem sentido. Porque se não tiver sentido, nós não consideramos que seja uma frase, ok? E por que essa frase, professor Warney, também se trata de uma oração? Porque aqui nós temos a presença de verbo. No caso aqui nós temos dois verbos, né? O verbo adorar e o verbo ir, formando aí a locução verbal. Ou seja, para que tenhamos uma oração, é necessário que nessa frase tenhamos a presença de verbo. Isso mesmo. Aí estão os verbos para que vocês possam identificá-los. Bom, se eu tenho uma frase, que é qualquer enunciado linguístico que tenha sentido, e se nessa frase tem um verbo, essa frase, além de ser a frase, também é uma oração. Excelente! Então vamos lá. E período, professor? Já que você disse, nos lembrou sobre frase e oração, o que é um período então? Muito simples, tchutchucos. Sabe o que é um período? É esse enunciado linguístico que contém uma oração. Ah, então quer dizer que toda oração é um período? Exatamente. Toda oração forma um período.
A diferença é que nós temos dois tipos de períodos. Quais tipos de período? Vamos entender aqui? Olha só. Período simples. O que é um período simples na língua portuguesa, professor? De acordo com a gramática da nossa língua portuguesa. Período simples é quando ele é formado apenas por uma oração. E quanto seria a quantidade de oração, professor? Simples. Se eu tenho um único verbo, eu tenho uma única oração. Se eu tenho uma única oração, eu também vou ter um período simples. Vejam esse exemplo aqui, moçada. Os professores entregaram as provas. Olha, nós temos a presença de um verbo aqui, ó. Para quem não sabe identificar verbo na frase, basta pegar a palavra e conjugar. Por exemplo, se conjuga professor, eu professor, tu professor, ele professora, não tem jeito. Verbo entregar, eu entrego, tu entregas, ele entrega, nós entregamos, vós entregais, eles entregam. Opa, é esse então que é o verbo da oração. E aqui a gente tem o verbo entregar. Vamos observar nessa frase. Tem algum outro verbo aqui? Não. Se não tem nenhum outro verbo, significa o quê? Que esse período é um período simples, porque ele tem apenas uma oração. A quantidade de orações é determinada pela quantidade de verbos que são colocados dentro das orações. Ok, vamos lá. Olha, então se o período simples é aquele que é formado por apenas uma oração, o período composto, como a própria palavra já está nos dando a dica, significa que é um período formado por duas ou mais orações. Então, olha a diferença entre simples e composto. Período simples, uma única oração. Período composto, duas ou mais orações. Vamos ver um exemplo? Veja esse exemplo aqui, ó. Hoje o dia está lindo, por isso os garotos irão ao cinema, ao clube e depois voltarão para casas felizes. Nós temos quantos verbos aí? 3 verbos. Ó. Hoje o dia está é um verbo, né? Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão. Verbo de ligação. Depois nós temos o verbo irão, que é do verbo ir, né? Eu irei, tu irás, ele irá, vós ireis, eles irão. Então aqui mais um verbo e o terceiro verbo, o slide está prestando aqui. E o outro verbo é o verbo voltar, voltarão. Veja bem, alunos, prestem bastante atenção. Se eu tenho 3 verbos, e aqui a gente tem locução verbal, né? Quer dizer, tem um verbinho ao lado do outro, cada verbo está indicando uma ação específica ou um estado específico. Então, se eu tenho 3 verbos, ó, hoje o dia está lindo, é uma oração. Por isso, os garotos irão ao cinema, outra oração, já temos 2. Ao clube e depois voltarão para casas felizes. 3 verbos, 3 orações. Portanto, aí eu tenho um período composto. Entenderam agora a lógica? Vamos prosseguir para que fique mais claro ainda. Então, veja bem. Para que a gente possa treinar um pouquinho mais, né, sobre esse assunto, entender período simples, período composto, eu proponho esse exercício aí com vocês, um bate-bola rapidinho. Vamos lá? Ó, um efeito aí para vocês. Primeira oração. Pedro chegou estressado em casa. Vocês acham que isso aí é um período simples ou um período composto? O que é necessário que eu identifique, então, para que eu responda isso? Simples. Veja qual é o verbo dessa oração. Quem chegou estressado em casa? Pedro. Qual foi a ação de Pedro? Chegar. Eu tenho um verbo aqui. Eu tenho outro verbo? Não. Então, portanto, esse período é um período simples. Vamos ver a letra B? Nossa, pare com tantos comentários indesejáveis. Vamos analisar? Qual é o verbo dessa oração? Nossa, não pode ser verbo, tantos não, comentários não, indesejáveis não. Qual que é a ação aqui, ó? Parar. Pare. Temos mais verbo nessa oração? Não temos. Portanto, também se trata de um período simples. Prosseguindo, razão e emoção são as 2 vértices das vidas. Da vida, né? Da vidas. Que está com erro aqui. Razão e emoção são é o verbo.
Eu tenho mais algum outro verbo aí, moçada? Não tenho. Então aqui também nós temos um período simples. Vejamos a próxima. Caso você venha amanhã, traga-me aquele seu vestido vermelho. Vamos analisar aqui se nós temos um verbo, dois ou mais verbos. Caso você venha, olha um verbo aqui, venha, que eu venha, tu venhas, ele venha, nós venhamos, vós venhais, eles venham, pois elas vão, o verbo ir, ó. Eu vou, tu vais, ele vais, eu irei, tu irás, ele irá, nós iremos. Olha só, mais um verbo aqui, ou seja, nós temos até o momento, vamos terminar de ler a frase, vamos ler de novo, não concordo. Opa, já passei para frente, deixa eu voltar aqui. Caso você venha, traga-me aquele seu vestido vermelho, ou seja, dois verbos aqui, ó, o verbo vir e o verbo trazer. Se o verbo vir e trazer são os únicos verbos presentes e eu tenho dois verbos, significa o quê? Que eu tenho duas orações. Como assim? A primeira oração vai ser qual? Caso você venha amanhã, isso é uma ação. Traga-me aquele vestido, seu vestido vermelho. Outra oração, nós temos duas orações. Portanto, nós vamos ter aí o quê? Um período composto. Agora sim, que eu misturei as frases, né? Não concordo com suas atitudes. Qual que é o verbo aqui, moçada? Qual o verbo que expressa uma ação, um movimento, um estado? A palavra concordar. Eu concordo, tu concordas, ele concorda, nós concordamos, vós concordais, eles concordam. Opa, descobri aqui qual é o verbo. Concordo. Continuando. Pois elas vão de encontro aos meus princípios. Olha o outro verbo aqui, ó. Elas vão, né? Ou seja, o verbo ir, tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Então, esse período é um período composto. Muito bem. Foi um exercício rápido só para vocês lembrarem, relembrarem de o que significa um período simples e um período composto. Vamos dar sequência? Bom, agora que eu lembrei que é frase, que é oração, que é período simples, que é período composto, ok, agora nós podemos falar diretamente do tema da nossa aula de hoje. Orações subordinadas substantivas. Orações que agora eu já sei, porque são estruturas linguísticas formadas por verbos. Em torno do verbo circunda-se uma ação. Então, vou ter duas ou mais orações. Subordinadas. A palavra subordinadas nos remete a quê? Subordinado. Vamos supor que eu seja subordinado a alguém. Quer dizer, eu dependo dessa pessoa para realizar a minha tarefa, né? Então, ou seja, quando falamos de orações subordinadas, são orações que uma vai depender da outra para que assim aquele período possa ter sentido, possa ser ter um sentido completo. Então, quando nós falamos de orações subordinadas, vocês têm que pensar a partir disso, ou seja, eu vou ter duas ou mais orações numa frase inteira, portanto, uma oração vai depender da outra, porque uma vai complementar o sentido da outra. Por isso nós chamamos de subordinadas, porque há uma relação entre uma oração e a outra de dependência sintática, e essa dependência que promoverá o sentido. Joinha aí? Bom, e essas orações, além de serem subordinadas, também são chamadas de substantivas. Por que elas são chamadas de substantivas? Elas são chamadas de substantivas porque essas orações vão exercer a função de um substantivo. Então, todo substantivo, sintaticamente, ele pode exercer várias funções. Entre elas, essas aí. Vejam aí no slide. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto. Então, essas 6 funções sintáticas do substantivo são as funções que esse substantivo exercerá numa oração, portanto, essa oração vai ter esse sentido. Por exemplo, se a oração subordinada tiver empregada no sentido, ela tiver o sentido de sujeito, então ela vai ser uma oração subordinada subjetiva. Se ela tiver um sentido de objeto direto, ela vai ser uma oração subordinada objetiva direta. Ok? Vamos prosseguir. Nós vamos ver um por um com muita calma. Então vamos lá.
Ok, a primeira oração subordinada substantivo que nós vamos trabalhar é a que se chama subjetiva. A subjetiva eu já disse para vocês, é porque ela exerce a função de sujeito. É uma oração que vai ser sujeito da outra oração. E aí temos dicas. Quando vai ocorrer isso que eu possa perceber mais facilmente, professor? Basta você observar que o verbo da oração, a primeira, que é a principal, ele vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. Ele, terceira, ele ou ela, terceira pessoa do singular. Vamos ver os exemplos, ficar mais fácil? Veja aqui comigo, acompanhe, por favor, o cursor. É provável que o tempo faça ilusão. Vou ler de novo. É provável que o tempo faça a ilusão recuar. Eu já marquei para vocês os verbos, ó. Verbo ser é, né, conjugação do verbo ser, eu sou, tu és, ele é. Que o tempo faça, então do verbo fazer, que uma conjugação do verbo fazer, ou seja, tenho dois verbos, portanto eu vou ter duas orações. Se eu tenho duas orações, o período é composto. E aí, para facilitar, a gente separa essas orações para entender qual oração que depende de qual oração que tem sujeito e qual que não tem. Então veja aí eu separei para vocês. É provável, é uma oração. Que o tempo faça a ilusão recuar é a outra oração. Certinho? E aí o que acontece? A gente separa, que essa é a primeira oração. O que me ajuda a separar uma oração? Quando eu separo uma oração da outra, essa é a primeira e essa é a segunda. Tem um elemento que é esse aqui, o quê? Que nós chamamos de conjunção. Qual que é a função da conjunção aqui? A função dela é ligar essa primeira oração, que é a oração principal, a essa segunda oração, que é a oração subordinada. Qual que vai ser subordinada, então? Aquela que sempre tiver a presença da conjunção. Veja como isso facilita. Aquela que tem a presença da conjunção é a subordinada. A que não tem, eu chamo de oração principal. Ok? Então, essa oração toda aqui é oração subordinada. E por que ela é uma subordinada subjetiva? Vamos ver? Nessa oração aqui, é provável, tem sujeito para esse verbo? Eu sei quem é o que é provável aqui dentro dessa oração? Não. Se não tem sujeito na primeira oração, que é a oração principal, eu já tenho uma dica, porque quem vai exercer a função de sujeito é exatamente essa oração aqui, que é a segunda. Porque se a primeira não tem sujeito, a segunda que vai exercer a função de sujeito. Se é a segunda que exerce a função de sujeito, então essa oração subordinada é a oração que eu vou chamar de subjetiva. Dica: primeira oração que é a principal não tem sujeito, opa, já sei. E o verbo aqui, ó, está na terceira pessoa do singular, então a oração subordinada, ela é subjetiva. Muito bem, tio. Bom, vamos para o segundo tipo de oração subordinada. São as chamadas predicativas. Por que esse nome esquisito, professor? É porque o substantivo exerce a função de predicativo. Vamos lembrar o que é predicativo? Bom, predicativo, primeira coisa, é uma palavra que está no predicado, certo? É uma expressão que está no predicado e ela tem valor de adjetivo. Então, juntando a palavra predicativo mais adjetivo, que virou essa palavra predicativa, tá? Que é uma palavra adjetiva mais o predicado. É uma palavra adjetiva que está no predicado, então, juntando as duas palavras, surgiu esse nome predicativo, que é uma das funções que o substantivo pode exercer. O que é um predicativo? Primeiro que vocês guardem isso. Predicativo é uma palavra que é um adjetivo, né, que dá uma característica que está dentro do predicado, tá? E para eu encontrar o predicativo, existe uma estrutura aqui, ó. Veja aqui onde eu sinalizo para vocês com o cursor. Tem uma estrutura. Como assim, professor? Nessa oração vai aparecer primeiro o sujeito, depois tem um verbo de ligação, que são os verbos que exprimem estado, ser, estar, permanecer, andar, continuar, ficar, virar, né? São verbos que exprimem estado. Vai ter um verbo de ligação e depois do verbo de ligação aí tem uma oração subordinada que dentro dela tem um adjetivo, que é uma palavra que caracteriza, se referindo a um outro elemento.
ou um elemento que está dentro do próprio predicado, que é uma outra palavra, ou se referindo ao sujeito que está lá na outra oração. Vamos prosseguir? Ok? Então, exemplos. O ideal é que nos tornemos amigos. Quais são os verbos aqui, ó? Né, do verbo ser, e tornemos do verbo tornar, ok? Esse verbo aqui, ó, é a conjugação do verbo ser. Ser, eu sou, tu és, ele é. Então, conjugação do verbo ser. O verbo ser é um verbo de ligação, por isso que eu coloquei aqui. O que é verbo de ligação, professor? Simples. É um verbo que liga o sujeito a uma outra palavra que se refere ao sujeito. Por isso que ele é chamado de verbo de ligação. Muito bem, prosseguindo. Aí, o outro passo que eu falei com vocês é nós separarmos as orações, né? A gente identifica os verbos, o verbo que é e tornemos. Então, a primeira oração, o ideal é primeira oração, porque aqui a gente tem o que, gente? O que? É uma conjunção. E a conjunção, ela está te dizendo que aqui, onde tem a conjunção, começa a oração subordinada. Ok? Muito simples, olha uma dica. O ideal é que, qual que é o ideal? Que nos tornemos amigos, né? Sejamos amigáveis, tá vendo? É o adjetivo, essa oração toda se refere ao adjetivo amigável. E essa oração se refere ao sujeito aqui, ó. Por isso que essa oração exerce a função de predicativo, porque ele dá uma característica ao sujeito. Essa oração dá uma característica ao sujeito. Legal? E mais fácil para você guardar. Se eu tenho um sujeito, logo depois dele eu tenho um verbo de ligação, eu já sei que a oração subordinada só pode ser predicativa. Então, olha, fica a dica aí para vocês. Ok? Vamos ver só mais um exemplo para a gente encerrar essa aula. Minha vontade é que você ache fácil os exemplares. Excelente! Já temos aqui o verbo de ligação. O que é? Minha vontade. Minha vontade é o sujeito. Aqui nós temos uma oração que está complementando, né, caracterizando, melhor dizendo, o sentido desse sujeito. Se caracteriza o sentido do sujeito e eu tenho um verbo de ligação após o sujeito, que é a última palavra aqui da oração principal, o que acontece? Essa oração subordinada só pode ser oração predicativa, ok? Aqui nós temos um material para que vocês possam consultar, que é um GIF, e aí eu vou voltar na próxima aula para a gente continuar a explicação e poder fazer um pouco de exercício sobre essas duas orações subordinadas, subjetiva e predicativa. Um beijo no coração de vocês, meus queridos chuchucas e chuchucas, e até a próxima. Aguardo vocês.